Eosinófilos, gente, que é aquela célula de defesa nobre que eu falei para vocês, ela é uma célula muito interessante. Ela aumenta em casos de alergia, ela aumenta em casos de vermes e ela aumenta em caso de desidratação. Lembra que eu comentei que quando o paciente está com pouca ingestão de água, eu aumento? Esse é um dos motivos, porque vai começando a acumular essas toxicidades. Hoje em dia, nós comemos muito na rua. A gente compra, às vezes, um alimento lá, compra um lanche, come muito na rua. Nós não sabemos a procedência daquele alimento. Nós não sabemos se aquele alimento foi higienizado corretamente. Então, nós temos chance, sim, de estar ingerindo constantemente parasitas. E esses parasitas são vermes, são lombrigas, são protozoários, enfim, são várias coisas. E isso pode fazer com que nós tenhamos alteração nos nossos eosinófilos. Fora que uma vez que nós temos esses protozoários no nosso corpo, eu fico constantemente ativando o meu sistema de defesa. Então, eu entro numa inflamação, uma inflamação silenciosa, uma inflamação tardia, uma inflamação crônica. E o paciente que tem que lutar com uma inflamação crônica, ele começa a apresentar disfunções estéticas. Por quê? Porque a estética não é prioridade. A periferia não é prioridade. O que é periferia que eu chamo no nosso corpo? Pele, cabelo e unhas. Quando o nosso corpo ele precisa de lutar contra alguns tipos de agressores que são mais importantes, ele esquece a periferia. Por quê? Porque isso não é prioridade. Ninguém morre porque o cabelo está feio. Ninguém morre porque a pele está flácida, cheia de ruga. Certo? Ninguém morre porque a unha tem uma micose. Mas isso são sinalizadores. Se o teu cabelo está ruim, se a sua pele não está íntegra, se a tua unha está cheia de micose, está cheia de ressecamento, está descamando, está feia, é o corpo implorando para você olhar para ele e falar assim: olha para mim, eu não tinha isso, agora eu tenho. Me investiga, cuida de mim, porque alguma coisa está de errado. E muitas das vezes pode ser verme, pode ser parasitas que está lá no intestino, sugando os nutrientes do corpo, deixando o corpo em carência e causando uma inflamação crônica. E as disfunções estéticas, elas são originadas de inflamação crônica. Por isso que quando você tem problemas intestinais, acometem órgãos distantes, por causa que o corpo, ele é um só, o corpo, ele é interligado. Se você tem problemas intestinais, que seja por verme, ou qualquer outro, mas a conversa agora é o verme, você vai desencadear um processo infeccioso agudo, crônico, tá? Então, nós temos que pensar nisso daí. Outra coisa, pacientes estressados, sabe aquele paciente que está sempre em estresse? Quando que eu tenho que pensar em pacientes com estresse? Pacientes que começam a ter queda de cabelo, pacientes que apresentam mancha, pacientes que começou a aumentar peso absurdamente, não absurdamente, aumentar peso assim de uma hora para outra. Por exemplo, passou com você o mês passado, aquele paciente tinha um peso, tinha uma medida. E de repente esse paciente está com essas medidas totalmente fora, assim, aumentou muito rápido. Tem que pensar no estresse. Estresse causa inflamação. Inflamação retém líquido. Retém líquido, aumenta de peso, de medida, de volume. Tá certo? Então, estresse abaixa eosinófilo. Infecções bacterianas agudas abaixa eosinófilo. Por que isso? Porque o corpo tem que defender bactérias. Quem defende bactérias? Os neutrófilos. Então, a medula vai começar a ser seletiva. Não preciso de você agora. Agora eu preciso dessa célula. Então, eu vou parar com você e aumentar a produção dessa célula. O nosso corpo ele é muito sábio, gente. Eu fico besta com a inteligência dele. Ele supera qualquer um, tá? Quando o paciente tem, por exemplo, também uma infecção por vírus, eu vou ter eosinófilo baixo, pelo mesmo motivo da infecção de bactéria. Não é prioridade naquele momento, tá? Basófilo, gente, ele está mais baixo quando esse paciente tem, por exemplo, infecções agudas. Por que aguda? Porque o basófilo é uma defesa nobre, mas em menor quantidade. Quando esse paciente tem uma infecção aguda, eu preciso de outras coisas, eu preciso de outras células, tá? Em caso de, que quando eu tenho aqui também, hipotiroidismo, a gente tem o basófilo baixo, bem mais baixo. Júlia, como que é? O basófilo, eu quero ele 0,5, 0,6, 1 no hemograma.
Quando esse paciente tem 0, tá, tudo bem, 0 é aceitável. Mas repetiu de novo, fez um outro exame, acompanhou esse paciente tempos depois, continua no 0, tá muito baixo. Cadê o 0,1? Cadê o 0,5? Cadê o 0,4? Não acha? Não tem nada de basófilo? Porque às vezes, durante o esfregaço, não se visualiza o eosinófilo. Mas na soma total de eosinófilos do corpo, tem que ter alguma coisa ali. E se mesmo assim estiver baixo, eu tenho que pensar no hipotireoidismo. Pacientes com hipotireoidismo, ele apresenta muitas disfunções estéticas. Lembra que nós já conversamos que o hormônio da tireoide é ele que é o responsável por controlar as nossas funções celulares, ele que controla o nosso metabolismo. Então, se esse metabolismo está deficiente, eu vou ter o quê? Disfunções estéticas, porque o meu corpo está desregulado, as reações químicas estão desreguladas. E eu posso começar a pensar nisso confirmando com o basófilo. Por que confirmando? Uma pessoa com hipotireoidismo, ela vai ter pele ressecada, queda de cabelo, muita sonolência, extravasamento de líquidos em regiões que não precisa, acúmulo de tecido adiposo em regiões atípicas. E se eu ainda vejo um basófilo mais baixo do que o que eu deveria, seguido de uma sequência de exames que me confirma isso, não vai ser somente com um hemograma, uma sequência de hemogramas. Nossa, mas de novo nada, de novo nada, de novo nada, o que está acontecendo? Aí nós temos que investigar isso melhor. E isso é muito lindo, quando a gente começa a ter esse raciocínio clínico, quando a gente começa a entender o que o corpo está falando com a gente. Eu acho isso muito maravilhoso.